Hoje os céus se abrem diante de você e uma voz ressoa do trono de Deus, suave como um sussurro e forte como um trovão. É o arcanjo Gabriel que vem ao seu encontro. Este não é apenas mais um instante comum em sua vida. É um momento de revelação, de encontro e de graça. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, sem compreender por que os caminhos do amor pareciam fechados, por que a vida afetiva e até mesmo os vínculos familiares ou de amizade pareciam travados como portas de ferro? Quantas vezes o coração desejou ardentemente ser acolhido, amado e compreendido, mas encontrou apenas silêncio e vazio? Pois hoje, a chave espiritual para abrir esses caminhos está diante de você, e não é oferecida por mãos humanas, mas pela mensagem celestial daquele que foi escolhido por Deus para anunciar o impossível. O arcanjo Gabriel, mensageiro da esperança, é aquele que disse a Maria: nada é impossível para Deus, como está em Lucas capítulo 1, versículo 37. Se naquela hora uma jovem humilde de Nazaré pôde receber a notícia que mudaria toda a história da humanidade, por que você não poderia hoje receber também uma palavra de transformação? O que para você parecia morto pode renascer. O que parecia distante pode se aproximar. O que parecia trancado pode se abrir. É justamente no instante da maior escuridão que a luz do céu costuma se revelar com mais força. Deixe esta palavra entrar no mais íntimo do seu ser. Deus não te esqueceu, e os caminhos do amor não estão perdidos para sempre. Eles apenas aguardavam o momento certo de serem abertos, e esse momento pode começar agora. O arcanjo Gabriel, que anunciou a vida onde só havia silêncio, vem agora anunciar ao seu coração que a história não terminou, e você está prestes a experimentar a força de uma oração que não apenas toca os seus lábios, mas abre as suas estradas interiores, aquelas que conduzem ao amor verdadeiro, ao amor que nasce em Deus e se manifesta em toda a sua vida. Invocação da presença divina. Neste momento sagrado em que você se coloca em silêncio diante de Deus, é hora de invocar a presença do Altíssimo e abrir o coração para a ação do Espírito Santo. Nada pode começar sem a graça divina, porque toda oração verdadeira não nasce apenas de nossos lábios, mas é soprada pelo próprio Espírito que intercede em nós com gemidos inefáveis, como ensina a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. É o Espírito quem conduz, quem inspira e quem move o coração para que cada palavra pronunciada seja mais que som, seja vida que sobe como incenso agradável ao Senhor. Respire profundamente e permita-se perceber que não está sozinho. Feche os olhos por um instante, se puder, e imagine a luz suave do Espírito Santo descendo sobre você. É essa mesma luz que iluminou os profetas, que encheu Maria de graça, que moveu os apóstolos a anunciar a boa nova. Hoje, essa mesma luz toca você. É neste sopro divino que o arcanjo Gabriel se apresenta, não como uma figura distante, mas como mensageiro que traz ao seu coração a palavra viva de Deus. Diga em sua alma: vem, Espírito Santo, abre meus ouvidos para escutar, abre meus olhos para enxergar, abre meu coração para acolher. Peça que essa presença divina prepare o terreno do seu interior, que arranque as pedras da incredulidade e regue com esperança as sementes da fé. Sem essa invocação, as palavras podem até tocar os ouvidos, mas não penetram a alma. Com essa invocação, cada frase se torna um canal de graça, cada respiração uma entrega, cada silêncio uma morada de Deus. É nesse ambiente de luz que a oração se tornará viva e eficaz. É neste instante, ao invocar a presença divina, que os céus se inclinam à terra e que o coração humano se eleva para o eterno. O anseio do coração por amor.
dentro de cada ser humano há um clamor silencioso, um desejo profundo que nenhuma conquista material é capaz de saciar. Esse anseio é pelo amor. Não apenas o amor que se encontra em um relacionamento afetivo, mas o amor que dá sentido à vida, que cura feridas, que sustenta na dor e que ilumina a caminhada. Esse amor é reflexo do próprio Deus, porque como está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Se Ele é amor, então o coração humano, criado à sua imagem e semelhança, só encontra repouso verdadeiro quando mergulha nesta fonte eterna. Mas quantas vezes o coração se perde em buscas sem direção, tentando preencher esse vazio com afetos passageiros, com ilusões ou com a aprovação de pessoas que não conseguem oferecer o que ele realmente precisa. Quantas vezes você já sentiu que estava cercado por muitos, mas ainda assim permanecia sozinho? Esse vazio não é sinal de derrota, é sinal de que o coração foi feito para algo maior, para um amor que não se limita ao tempo, às circunstâncias ou às fragilidades humanas. O arcanjo Gabriel vem como mensageiro para recordar essa verdade. Você foi criado para o amor, mas antes de tudo para o amor de Deus. Quando essa raiz se firma, os outros amores, sejam da família, dos amigos ou de uma relação conjugal, tornam-se frutos que brotam naturalmente de uma árvore bem enraizada. O amor humano ganha sentido quando está sustentado pelo amor divino. Por isso, este anseio que você sente hoje, essa sede de ser amado e de amar de verdade, é o primeiro sinal de que Deus já está agindo em você. Ele desperta no íntimo aquilo que deseja derramar como graça. É esse fogo interior que torna o coração capaz de reconhecer e acolher os caminhos do amor que se abrirão com a oração, as barreiras que fecham os caminhos do amor. Se o coração foi criado para amar e ser amado, por que tantas vezes parece que esse caminho está bloqueado, como se portas invisíveis se fechassem diante de nós? Essas barreiras não surgem ao acaso. Muitas delas são erguidas pela própria história de dores que cada um carrega, mágoas não curadas, feridas do passado, ressentimentos guardados, decepções que ainda sangram na memória. Tudo isso se acumula e forma muros que impedem a entrada da luz. Há também o peso da falta de perdão, que corrói silenciosamente como uma raiz amarga e que fecha a alma para novas possibilidades. Muitos corações vivem prisioneiros de palavras duras recebidas, de rejeições que marcaram a infância ou de relações quebradas que deixaram marcas profundas. Outros carregam medos, medo de ser ferido novamente, medo de não ser suficiente, medo de se entregar e perder. Esses medos se transformam em cadeados que trancam as portas do afeto. É como se o amor estivesse diante da porta, mas não encontrasse espaço para entrar. No entanto, é preciso reconhecer uma verdade essencial. Nenhuma dessas barreiras é definitiva. O que hoje parece intransponível pode ser derrubado pela graça de Deus. O arcanjo Gabriel se apresenta justamente para anunciar que as correntes podem ser quebradas e os muros derrubados. Ele traz a palavra do céu que não se limita às circunstâncias humanas. Assim como anunciou a Maria um plano que parecia impossível aos olhos do mundo, também anuncia a você que aquilo que parecia perdido pode ser restaurado. É no reconhecimento dessas barreiras que nasce a primeira abertura para a libertação. Quando você enxerga onde estão os bloqueios, já começa a entregar a Deus a chave para que Ele intervenha. O amor só pode florescer onde há espaço, e a oração é o primeiro passo para abrir esse espaço no coração. O arcanjo Gabriel como mensageiro de novos começos. Entre todos os mensageiros celestes, o arcanjo Gabriel ocupa um lugar singular na história da salvação. Foi ele quem apareceu a Maria, em Nazaré, e anunciou a maior de todas as novidades.
O Verbo se faria carne, como está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Ele foi o anjo escolhido para levar à humanidade a notícia que transformaria para sempre a história. Esse mesmo Gabriel que trouxe a promessa de vida, onde só havia silêncio, hoje também vem ao seu encontro para anunciar que novos caminhos podem se abrir em sua vida. O papel do arcanjo Gabriel não é apenas anunciar mensagens distantes, mas despertar no coração humano a certeza de que Deus continua agindo aqui e agora. Ele é o arauto da esperança, aquele que proclama: nada está terminado quando se crê na força do Altíssimo. Ele é aquele que rompe o ciclo da estagnação e abre as portas do futuro, mostrando que sempre existe um recomeço. Sempre existe uma chance de viver algo novo quando se coloca a confiança em Deus. Muitas vezes, o coração humano se prende ao passado, acreditando que os erros cometidos, as relações quebradas ou as oportunidades perdidas são páginas definitivas. Mas o arcanjo Gabriel lembra que a misericórdia de Deus renova todas as coisas. Como mensageiro do Altíssimo, ele sopra ao coração ferido: levanta-te, porque Deus te chama para um novo tempo. Esse novo começo pode ser uma reconciliação inesperada, a coragem de perdoar, a descoberta de um amor que floresce na amizade verdadeira, ou até mesmo a certeza de que antes de qualquer afeto humano, existe o amor divino sustentando sua vida. O anúncio de Gabriel não é mera informação. É uma palavra viva que cria o que proclama. Ao ouvir sua voz, os caminhos que estavam fechados se abrem, e aquilo que parecia impossível se torna realidade. A promessa divina de renovação. Quando o coração se encontra cansado e ferido, pode surgir a dúvida: será que ainda existe esperança? A promessa de Deus, confirmada pela missão do arcanjo Gabriel, responde com firmeza: sim, há sempre um tempo de renovação. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19, eis que faço coisa nova, agora ela brota, não a percebeis? Essa palavra não é apenas memória antiga, é realidade presente. Deus continua criando o novo, e Gabriel é o mensageiro que recorda essa verdade a cada alma que se sente esquecida. A renovação que o Senhor oferece não significa apagar o passado, mas transformá-lo em testemunho de fé. Feridas podem se tornar cicatrizes que lembram não a dor, mas a vitória da graça. A vida, quando entregue a Deus, nunca é um campo abandonado. Mesmo nos terrenos secos, a chuva do Espírito pode fazer germinar flores inesperadas. Essa promessa se cumpre não de forma mágica, mas como fruto da fé perseverante e da oração constante. O arcanjo Gabriel se aproxima hoje para reacender em você essa esperança. Ele anuncia que não importa o quanto o coração esteja pesado, não importa o quanto os caminhos pareçam escuros, a luz de Deus é sempre mais forte que qualquer sombra. A promessa não depende da força humana, mas da fidelidade divina. E essa fidelidade nunca falha. A renovação pode vir em forma de reconciliação, em forma de novos vínculos que surgem, em forma de paz interior que liberta da solidão. Quando você abre o coração para essa promessa, algo invisível já começa a se mover. Gabriel proclama: e aquilo que parecia inerte ganha vida, aquilo que parecia distante se aproxima, e aquilo que parecia fechado se abre diante dos olhos da fé. Silêncio meditativo e escuta da voz do anjo. Agora é o momento de silenciar a mente e deixar que o coração se torne o verdadeiro espaço de encontro com o divino. É no silêncio interior que a voz do arcanjo Gabriel pode ser ouvida com clareza. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio habitado, cheio da presença de Deus. Como está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12, Elias não reconheceu o Senhor no vento impetuoso,
nem no terremoto, nem no fogo, mas no sopro suave da brisa. Assim também é a voz de Gabriel, suave, mas penetrante, delicada, mas transformadora. Feche os olhos, se puder, e imagine a cena. Uma luz branca e serena o envolve, dissipando a escuridão ao redor. Essa luz não vem de você, mas do céu. No centro dessa claridade, surge o arcanjo Gabriel, não como um ser distante, mas como um mensageiro que se inclina para falar direto ao seu coração. Ele não traz palavras de condenação, mas de encorajamento. Ele não aponta feridas para expor, mas para curar. Escute como se cada palavra viesse não de fora, mas de dentro, como se ecoasse na alma algo que você sempre soube, mas precisava recordar. Você é amado, você é chamado, você não está sozinho. A voz do anjo confirma que Deus tem um plano e que os bloqueios não são finais, mas passagens. Permaneça nesse silêncio por alguns instantes, permitindo que o coração se aqueça e a mente se acalme. É nesse estado de abertura que a oração que se seguirá ganhará força. Quando você se dispõe a ouvir, a mensagem de Gabriel não apenas toca os ouvidos, mas molda o coração. É nesse silêncio fecundo que a semente da graça começa a germinar. A oração transformadora do amor. Agora é o instante em que tudo se concentra na força da oração. Não se trata de repetir palavras como quem recita uma fórmula, mas de deixar que cada frase seja um ato de entrega, um sopro de fé que sobe ao céu. Imagine-se de joelhos diante do trono do Altíssimo e ao seu lado o arcanjo Gabriel, elevando junto com você esta súplica ardente. O amor que o coração tanto deseja não é apenas humano, é reflexo do amor divino, e por isso esta oração é, antes de tudo, um pedido para que o coração seja curado e preparado para amar segundo a vontade de Deus. Reze assim: Senhor Todo-Poderoso, Tu que és fonte inesgotável de amor, envia sobre mim a Tua graça por meio do arcanjo Gabriel. Abre os caminhos do meu coração para que eu possa receber e oferecer o amor verdadeiro. Purifica minhas intenções, cura minhas feridas e liberta-me dos medos que me aprisionam. Que eu seja capaz de reconhecer o amor que vem de Ti e não me perca em ilusões passageiras. Arcanjo Gabriel, mensageiro da esperança, guia-me pelos caminhos que Deus preparou. Afasta de mim toda confusão, toda mentira e toda solidão. Conduze-me ao encontro com a paz e com o amor que não passa. Permaneça em silêncio por um momento, permitindo que essas palavras penetrem o seu ser. O poder da oração não está apenas no que é dito, mas na fé com que é pronunciada. O amor que você busca pode já estar a caminho, e esta súplica abre as portas para que a graça divina se manifeste. Gabriel não é apenas testemunha, mas intercessor, levando sua oração ao coração do Altíssimo e trazendo de volta a resposta em forma de luz, esperança e direção. A consequência espiritual e a graça. Toda oração verdadeira deixa marcas invisíveis que se tornam frutos visíveis com o tempo. Quando o coração se abre de fato e permite que a graça do céu entre, a primeira consequência é a paz interior. Aquela inquietação constante começa a ceder, como águas agitadas que se acalmam diante da presença de Deus. É nesse estado de serenidade que a alma consegue perceber o agir divino, que não se revela no barulho, mas na constância do amor. Outra consequência espiritual é a cura das feridas. Muitas lembranças dolorosas, que antes eram motivo de angústia, passam a ser vistas sob a luz da misericórdia. O que antes parecia uma prisão se transforma em caminho de libertação. O arcanjo Gabriel age como mensageiro dessa cura, trazendo ao coração a certeza de que nada foi em vão,
de que até mesmo as dores podem se tornar sementes de uma vida nova. A graça também se manifesta no fortalecimento da fé. Quando alguém experimenta a oração como encontro real com o céu, descobre que não está sozinho e que sua história tem direção. Esse fortalecimento dá coragem para seguir adiante, para não desistir de amar, para crer que os caminhos do amor podem ser reconstruídos. E de modo misterioso, essa graça repercute também nas relações. Lares encontram reconciliação, amizades são restauradas, novas oportunidades de afeto se apresentam, porque o coração já não está fechado, mas livre para acolher. É a transformação interior que gera frutos exteriores. O que começou como uma súplica pessoal se expande como bênção para todos ao redor. Essa é a força da oração quando guiada pela presença do arcanjo Gabriel. Ela não apenas toca o indivíduo, mas transborda em graça sobre toda a vida. O chamado à perseverança e confiança. Depois de experimentar a força da oração e sentir a presença viva do arcanjo Gabriel, é necessário compreender que o caminho espiritual não é feito de um único instante, mas de constância e fidelidade. Muitas vezes, o coração humano deseja respostas imediatas, mas a graça de Deus se revela no tempo certo, de acordo com o seu plano perfeito. É nesse espaço de espera que a perseverança se torna prova de amor e confiança. A perseverança na oração é como a água que, gota a gota, perfura a pedra mais dura. Ela abre espaço para que a graça divina se estabeleça com firmeza. Cada vez que você retorna a este momento de oração, está declarando ao céu que não se apoia apenas em suas forças, mas que confia no agir de Deus. Essa confiança, ainda que silenciosa, é uma das formas mais puras de amor, porque se entrega sem exigir, acredita sem ver, permanece sem desistir. O arcanjo Gabriel, mensageiro do Altíssimo, continua ao seu lado mesmo quando você não percebe. Ele não abandona aqueles que invocam a ajuda de Deus com sinceridade. É Ele quem lembra a alma desanimada: não temas, porque o Senhor está contigo. Quando a dúvida surgir, quando a demora parecer longa, recorde que até Maria, ao receber o anúncio, não compreendeu plenamente de imediato, mas respondeu com fé: eis aqui a serva do Senhor. A confiança abre portas que o desespero fecha. A perseverança mantém viva a chama que o desânimo tenta apagar. Se você mantiver o coração firme na oração, perceberá que cada dia trará sinais discretos da ação de Deus, até que a promessa se cumpra plenamente. O caminho do amor se abre não de forma apressada, mas com a segurança de quem é guiado pela mão do Altíssimo. Bênção final e envio. Agora, que sua alma já foi envolvida pela luz do céu e tocada pela presença do arcanjo Gabriel, é hora de receber a bênção final que sela esta oração. Imagine-se diante do altar do Altíssimo e sobre você a mão invisível de Deus repousando com ternura. O arcanjo Gabriel ergue sua espada de luz, não como arma de guerra, mas como sinal da vitória da graça sobre todo o medo, sobre toda a solidão e sobre toda barreira que se levantava contra o amor em sua vida. Receba estas palavras como bênção. Que o Senhor derrame sobre você a paz que o mundo não pode dar, que cure as feridas do seu coração e que prepare os seus passos para caminhar em amor. Que cada gesto seu seja reflexo da ternura divina. Que cada palavra sua seja instrumento de reconciliação. E que cada encontro se torne ocasião de espalhar a mesma esperança que hoje desceu sobre você. O arcanjo Gabriel permaneça ao seu lado como guia fiel, abrindo seus caminhos, iluminando suas decisões e protegendo suas escolhas. Que sua voz continue a ressoar em sua alma, lembrando-lhe que nada é impossível para Deus e que os caminhos do amor
sempre se abrem para aqueles que confiam. Vá em paz, levando consigo a certeza de que o céu se inclinou à sua vida neste momento de oração. A bênção não termina aqui. Ela o acompanha, sustenta e fortalece. E sempre que o coração enfraquecer, retorne a esta oração, pois cada vez que invocar o arcanjo Gabriel, o céu se abrirá novamente sobre você. Convite ao compromisso e à comunidade. Antes de encerrar este momento sagrado, há um chamado especial que precisa ser acolhido. A oração não termina quando as palavras cessam. Ela continua nos gestos, nas escolhas e também na comunhão com os irmãos que compartilham da mesma fé. Quando você escreve nos comentários qual graça do amor mais deseja, não apenas expressa sua súplica, mas permite que outros corações se unam a você em intercessão. E onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Cristo, como disse o Senhor em Mateus capítulo 18, versículo 20, ali Ele mesmo está presente. Esse compromisso de fé não é apenas individual, é também comunitário. Ao partilhar sua intenção, você abre espaço para que a oração se multiplique, para que outros rezem por você e para que você também reze por eles. A força do amor se revela justamente nessa união. Cada pedido, cada testemunho, cada palavra escrita se torna parte de uma corrente de luz que o arcanjo Gabriel conduz ao trono de Deus. Assuma o compromisso de perseverar nessa caminhada. Retorne sempre que precisar, e não apenas para buscar, mas também para oferecer oração. Cada vez que você voltar, será como acender novamente uma chama que ilumina não só sua vida, mas a de muitos que caminham ao seu lado, ainda que você nunca os tenha visto. O arcanjo Gabriel, que trouxe a boa notícia a Maria, hoje também lhe traz esta notícia. O amor de Deus já está agindo em sua vida. Confie, partilhe, permaneça. Pois a oração que abre os caminhos do amor não se encerra aqui. Ela continua em cada ato de fé e em cada gesto de união que você decide viver.